Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da série Dostoiévski aqui no canal. E é com grande alegria que eu anuncio que já temos uma melhoria aqui para o canal e eu consegui um microfone de excelente qualidade. Então, desejo a todos um bom episódio e aproveitem bastante. E nesse segundo episódio, trataremos de 3 capítulos, iniciando aqui pelo terceiro, que é a formação religiosa e cultural. Bom, Dostoiévski nasce então em 1821 e até os 15 anos de idade, quando ele vai para a escola de engenharia militar, ele vive em Moscou, que é o local do seu nascimento. Então, naquela época, Moscou era a capital religiosa e cultural da Rússia. Era lá, e é até hoje, onde ficam as catedrais, as famosas catedrais russas, e o povo russo ia para lá, ou quem não morava, né? Quem não morava lá, ia até lá para contemplar essas catedrais, para viver a sua vida religiosa. Lá tinha mosteiros famosos, inclusive nós vamos comentar isso mais para frente. E então Dostoiévski vivia nesse contexto. E o que acontece? Naquela época, o grande povo, a maioria, a massa, né, dos camponeses, dos servos, todos eles eram e estavam imersos ainda nessa cultura nacionalista e religiosa, né, do cristão ortodoxo. Porém, a aristocracia, os ricos, essa pequena parcela russa já estava em contato com o iluminismo francês, que vinha com força da Europa. Então, nessa pequena parcela russa, esses costumes tradicionais já vinham sendo abandonados, tidos como ultrapassados. Esse povo não gostava de educar os seus filhos diretamente, não gostavam de ter esse processo. Então, eles delegavam as funções para outras pessoas e essas crianças, então, eram aí embebidas desse novo processo, dessa nova cultura que vinha da Europa, desse iluminismo francês. Já a grande massa russa vivia ainda nesse contexto cultural da Rússia antiga, que perdurou aí até a época de Dostoiévski um período de 1000 anos. Então, era indissociável o nacionalismo russo da religião. Sempre que eles iam lutar contra invasores na terra russa, eles oravam a Deus, pediam, eles tinham os santos deles, já de devoção, nesse contexto, né, de guerra, de invasões, enfim. Tudo isso fazia parte. Então, o que nós temos aqui logo de cara? Uma pequena elite que se afastava desses conceitos tradicionais, dessa cultura tradicional russa, para pegar para si contextos europeus, que vinham ali pós-Revolução Francesa, e do outro lado você tinha a grande massa russa, que vivia dentro dessa cultura ainda tradicional, de religião cristã ortodoxa, mais nacionalismo russo. Dostoiévski, dentro desse contexto, ele nasce em Moscou e ele é educado por uma família tradicionalmente cristã. Para vocês terem uma ideia, ele é alfabetizado, né, ali nas suas primeiras letras, onde ele aprende a ler, dentro de uma cartilha cristã, de um livro, como se fosse um livro hoje, né, que você compra para o seu filho, um livro adaptado para criança. Ele foi alfabetizado nesses moldes pela sua família, pela sua mãe e pelo seu pai, que eram tradicionalmente cristãos. Então, Dostoiévski, até a sua ida para a escola de engenharia militar, ele cresce dentro desse contexto, indo a procissões religiosas, frequentando um mosteiro tradicional lá na Rússia, eu vou procurar um nome aqui para vocês. Olha aqui, ó, o mosteiro se chama Mosteiro da Santíssima Trindade e São Sérgio, que ficava a 100 quilômetros da Rússia. Então, uma vez por ano, eles faziam essas excursões. Então, veja você, na contramão do que estava acontecendo na Rússia, com essa aristocracia que tomava, né, esses costumes europeus, na contramão vinha Dostoiévski, que ainda foi criado. E lembra no vídeo anterior que eu falei para vocês que Dostoiévski vivia em contato com os servos, com os filhos dos servos, que ele brincava com eles, enfim. Dostoiévski vinha então embebido de toda essa cultura tradicional russa e do contato com os servos, que eram ali uma classe excluída da Rússia. E uma curiosidade interessante é que a cultura russa ela não foi se dissolvendo apenas
pelos costumes da Revolução Francesa, pelo iluminismo francês que veio sendo adotado. Mas também o autor da biografia traz para nós que após o período napoleônico, que eu comentei com vocês no vídeo passado, né, daquele período de 1912, onde ele invadiu a Rússia, enfim. Então, após a derrota total de Napoleão, a Rússia, ao invés de regressar ali para a sua tradição cristã ortodoxa, na Rússia foi se infiltrando uma grande quantidade de maçônicos, de lojas maçônicas e de seitas evangélicas. E é uma curiosidade interessante, né, que isso tenha chegado à Rússia nas seitas evangélicas. A maçonaria veio junto ali com o iluminismo francês, né, mas fica aí um dado curioso. E apesar de tudo isso, né, dessa separação, desses novos costumes, o cristianismo ortodoxo ainda exercia um papel tradicional dentro da sociedade. Por exemplo, para você ingressar na escola de engenharia militar, que foi o caso de Dostoiévski, você tinha ali como se fosse imagino eu, né, uma chamada oral, né, a respeito da religião cristã. Então você tinha que estudar, você tinha que saber, para isso eram contratados professores particulares, então fazia parte ali da burocracia ainda russa. Ainda sobre essa questão, né, cultural, os grandes autores russos contemporâneos ali de Dostoiévski, lembra que eu falei para vocês no vídeo passado que eles eram de uma aristocracia rural, eram bem de vida? Bom, pois é. Muitos desses já foram influenciados por essa nova cultura. Por exemplo, o autor cita a mãe de Turgenev, que é um grande escritor russo também. E nas suas orações noturnas, né, ali antes do jantar, ela chegou a substituir as orações religiosas, as leituras dos evangelhos, por leituras de romances, de livros de origem francesa. Então veja você a importância, né, para a cultura russa no geral, que teve essa infiltração de todos esses pensamentos franceses iluministas. Uma outra curiosidade também é sobre Tolstói. Ele cita aqui rapidamente que até a sua adolescência ele não tinha esse hábito dentro de casa com essa cultura russa tradicional. E ele cita uma passagem, né, da vida de Tolstói onde ele estava escondido dentro do seu guarda-roupa para ver um dos seus servos fazerem as suas orações, as orações cristãs que eles faziam todos os dias tradicionalmente. E ele ficou em choque vendo aquilo, era como se fosse assim uma grande novidade. Nossa, olha o que esses servos fazem, né? Olha o costume deles, enfim. E isso vai fazer sentido quando você tem acesso à vida desses outros autores e aos escritos deles, às obras deles e para onde eles direcionaram os seus esforços, né? Quando você compara os objetivos de Dostoiévski com a literatura, com um de Victor Hugo, por exemplo, né? Ou com o próprio Tolstói, a vida do Tolstói, você vê que aonde eles chegaram foi graças a toda essa influência na infância. Muito provavelmente. E aí é curioso, né, se você pensar, porque Moscou hoje é o centro do governo na Rússia. Né? Mas na época ele era aquilo que eu comentei para vocês, o centro religioso e cultural. E a sede do governo na época era o Palácio de Inverno, que ficava em São Petersburgo, e foi a sede do czariado até a Revolução Comunista de 1917. Hoje inverteu, né? Então a sede do governo russo está em Moscou, que simbolicamente, historicamente, seria aí a sede de toda a velha Rússia, da cultura e da religião. E, bom, naquela época, dentro de todo esse contexto religioso, tem uma informação aqui na biografia que ela é conflitante. Não sei, eu vou mostrar aqui para vocês, que São Sérgio era tido ali com grande estima, né, pela população russa na época. Era onde Dostoiévski fazia as visitas, né, onde a mãe levava para fazer aquelas excursões que eu comentei com vocês. E, segundo a biografia, São Sérgio tornou-se o padroeiro de Moscou, devido à grande relevância que ele teve no papel dentro de todas essas invasões, né, onde as pessoas oravam e diz que ele realizou milagres e que eles ganharam muitas batalhas, enfim. Não conheço a fundo a história dele, mas o autor cita que ele teve esse papel crucial dentro de todas essas histórias de invasões ali. E salvou a Rússia, enfim. Mas, se você jogar no Google uma busca, né, quem é o padroeiro de Moscou, vai aparecer São Jorge.
Então, meus amigos, eu não sei o que dizer para vocês. Se vocês souberem o motivo desse conflito aí de informações, deixem aí nos comentários. Aqui eu vou ler um trechinho para vocês a respeito dessa passagem de São Sérgio quando ele se torna, né, o padroeiro de Moscou. Eremita e asceta famoso, São Sérgio tornou-se o santo padroeiro de Moscou, quando, depois de ter abençoado os exércitos do príncipe Dmitri e enviado 2 de seus seguidores para acompanhar as tropas, as forças do príncipe infligiram uma derrota esmagadora às hordas tártaras, até então invencíveis. Então, dentro daquele contexto que eu falei para vocês das batalhas, né? Isso é o que conta aqui a biografia do Joseph Frank, mas depois vocês podem fazer uma busca aí no Google. Uma outra curiosidade interessantíssima a respeito de São Sérgio, e que entrou aí para o mito russo, né, para a história russa. Olha só que interessante. Uma das histórias mais famosas da vida canônica de São Sérgio é a do urso, olha só, que saiu no bosque e ficou cara a cara com um santo. Subjugado pela santidade do homem, o animal aceitou pacificamente um pouco de pão e água, que eram o único alimento de Sérgio, e retornou nos dias seguintes para compartilhar essa refeição frugal. Então, meus amigos, São Sérgio não só domou o urso de maneira pacífica, como fez amizade e tornaram-se companheiros. Olha que interessante. Bom, então, Dostoiévski já estava aí envolvido totalmente nessa aura religiosa e cultural da Rússia. Então, desde sempre, ele já reflexionava sobre a Teodiceia, sobre os problemas, né, da sociedade, né, por que se Deus existe, as pessoas sofrem, qual que é o motivo da condição aí do sofrimento humano, enfim. Você vê que desde criança, segundo o autor, com base nas suas correspondências, Dostoiévski já fazia e já tinha esses questionamentos existenciais. O livro que mais impressionou Dostoiévski nesse período da infância foi o livro de Jó. Veja vocês. Você já leu o livro de Jó? Quantos anos você tem? Dostoiévski, na infância, leu e ficou chocado com aquilo. Como pode Deus permitir que o mal seja infligido dessa maneira sobre o seu filho? Eram outros tempos, né? Olha só, a respeito dessa passagem de Dostoiévski lendo o livro de Jó. Anos mais tarde, quando estava lendo mais uma vez o livro de Jó, Dostoiévski escreveu à esposa que ele opunha em tal estado de êxtase insalubre. Veja você como aquele livro mexia com ele, né? Que quase chorava. Abre aspas. É uma coisa estranha, Anya. Este livro é um dos primeiros que me impressionaram, quando eu ainda era quase uma criança. Fecha aspas. Aqui entra o Joseph Frank. Há uma alusão a essa experiência reveladora do jovem rapaz em Os Irmãos Karamazov, um dos livros de mais importância dele. Quando Zósima relembra ter ficado impressionado com uma leitura do livro de Jó, com a idade de 8 anos, e sentir que, pela primeira vez na minha vida, recebi conscientemente a semente da palavra de Deus em meu coração. Então, muito provavelmente, Dostoiévski colocou essa experiência que ele teve nesse personagem, né, do padre Zósima, do religioso. Tem um papel ali primordial no romance dos Irmãos Karamazov. Ainda dentro dessa esfera cultural de educação que Dostoiévski recebia, ainda em criança, não só o livro de Jó, né, mas ele já, antes dele saber ler, os pais já liam para ele romances. Coisas que são, assim, hoje a gente não lê, né? Por exemplo, anotei aqui algumas informações. Além das informações da educação religiosa, seus pais liam romances para as crianças, além de aulas particulares de francês, que eles não podiam deixar de falar, como hoje, né? Todo mundo tem que saber falar inglês, era mais ou menos isso. O francês, na época, representava isso. As influências que ele tinha já naquela época era Kant, a crítica da razão prática, a filosofia. Schiller, uma peça de teatro que ele foi assistir. Walter Scott. E depois, na adolescência, ele vai ter grandes influências de Victor Hugo, Balzac. Mas aí, eu vou falar mais pra frente, quando a gente entrar no período da escola de engenharia militar. Bom, e aí o autor termina esse capítulo, falando, né, sobre as influências em Dostoiévski, falando de Pushkin. E ele dedica aí uma página e meia só para falar de Pushkin. Eu não tenho experiência com Pushkin, eu nunca li. Mas aqui o autor cita várias vezes. Por exemplo,
Foi Pushkin que o deu à luz no mundo do espírito. Ele domina a vida literária de Dostoiévski do início ao fim. E o grande escritor da sua juventude é também aquele a quem dedicou o seu último pronunciamento público. Ele cita 2 obras e fala assim, Raskolnikov recria a loucura assassina do Hermann de Pushkin em A Dama de Espadas, que é igualmente obcecado por uma ideia fixa, e igualmente disposto a assassinar para obter riqueza e poder. Então você vê aí que Pushkin realmente teve grande influência. Pelo que eu entendi ali daquela obra de Pushkin, o cara estava com uma ideia fixa de riqueza e poder. Dostoiévski pegou isso e adaptou para o psicológico de Raskolnikov, que não era exatamente riqueza e poder, que ele não queria matar aquela velha exatamente por riqueza e poder, mas sim com uma desculpa de que ele, com aquele dinheiro, poderia ajudar outras milhões de pessoas, porque ele se acreditava melhor do que os outros, mais capaz do que os outros, ou escolhido, enfim. Mas veja você, tudo aquilo, né, que constrói a infância, permeia ali o imaginário de Dostoiévski, ele vai refletir, vai filtrar aquilo e vai colocar nos seus personagens, dar a vida àquilo de uma maneira mais refinada, de acordo com os seus pensamentos, de acordo com as suas ideias, aquilo que ele acreditava. Então, no próximo capítulo, o 4º capítulo, que seria a Academia de Engenharia Militar. Então, o Joseph Frank abre esse capítulo falando da morte da mãe de Dostoiévski. Ele não detalha, mas dentro desse período aí, ele foi para lá com 15 anos, então pouco antes a mãe dele morre. Dostoiévski meio que fica doente de uma maneira misteriosa, ele perde a voz, tem uma inflamação na garganta, e nem o seu pai, que era médico, não conseguiu descobrir o que era. Nesse período, então, o pai dele leva os 2 filhos mais velhos, Dostoiévski e Mikhail, para São Petersburgo, que era então a capital da Rússia, né, a sede do poder. E lá ficava então a escola de engenharia militar. Nessa viagem, Dostoiévski se recupera, né, são novos ares, enfim. O autor coloca essa mudança como o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo, onde Dostoiévski deixa então Moscou, que era a capital cultural religiosa, e passa para São Petersburgo, a sede do governo, onde residem as novas ideias europeias de cunho iluminista francês. É como, segundo o autor, se Dostoiévski deixasse a vida na infância, a sua vida confortável e segura dentro do lar, para dar início à sua vida adulta, longe da segurança, e agora imbuído de responsabilidades e de incertezas. E aí o que acontece? Dostoiévski já, desde cedo, sonhava com uma carreira literária. Então, quando ele foi para lá, para ele era meio que uma tortura ingressar ali de forma obrigatória na escola de engenharia militar. Apesar que, em termos materiais, seria a melhor opção. Então, por isso que o Dr. Dostoiévski escolheu isso para os seus filhos. Chegando em São Petersburgo, ele tem contato com aqueles edifícios grandiosos, com desfiles militares imensos, coisas para eles assim impensadas, né? Viviam em Moscou, foram para São Petersburgo, era tudo novidade, tudo ficaram vislumbrados com aquilo, né? E logo quando eles chegaram, eles tiveram acesso ali como se fosse umas boas-vindas a São Petersburgo, e tem uma passagem curiosa, que é a passagem do mensageiro do governo. Assim que eles chegaram, chega o mensageiro do governo, junto ali com o seu servo, que guiava, né, a carroça. Ele, então, desce, faz o que tem que fazer ali, volta para a carroça, e começa a esmurrar a nuca do servo, para que ele andasse rápido com aqueles cavalos, né? Então, Dostoiévski, ali próximo dos seus 15 anos, ficou chocado com aquilo, e aquela memória o marcou profundamente para o resto da vida. Tanto é que Joseph Frank, aqui na bibliografia, dá uma ênfase grande para essa passagem e diz que, através de correspondências, Dostoiévski tentou ali explicar os males do povo russo 100% através daquele episódio, né, tendo ali o governo representado pelo emissário
pelo mensageiro, e todo o povo russo, a classe de servos e os pobres, enfim, por aquele servo que era o guia ali da carroça. Então, na mente de Dostoiévski, naquele período, ele gerou ali uma espécie de causa e efeito bem simplista, né? Ou seja, o grande povo russo tinha seus males, ou seja, o servo, o marido servo batia na sua mulher porque tinha alguém antes que batia nele. De maneira direta ele fez essa alusão. Então, se você eliminasse a causa, que seria o governo, o efeito, que seria o mau comportamento do povo russo, seria também eliminado por uma simples ausência de causa. E Dostoiévski teve isso por um longo tempo, né? Aquilo, juntamente com aquele pensamento que ele tinha, lembra que eu comentei com vocês das suas ideias socialistas utópicas, de princípios de igualdade, de preocupação com o próximo, enfim, de uma maneira bem secular, bem mundana, né? Longe ali da espiritualidade cristã transcendental. Dostoiévski já tinha isso em mente. Quando ele viu esse episódio, falou, opa, é isso, a explicação é essa. Nós precisamos, então, resolver as coisas nesses termos. Logicamente que depois Dostoiévski muda. Então, uma informação importante, um adendo importante para você que assiste esse vídeo. Então, de repente, você assistiu esse episódio, na sua cabeça você tem o quê? Ah, Dostoiévski era socialista. Não. Não é assim, porque nós estamos falando da infância até o período da adolescência dele ali. Muita coisa vai acontecer e Dostoiévski vai mudar. Então, muita calma nessa hora. Não tire nenhuma conclusão precipitada do jovem Dostoiévski. E ainda nesse episódio de boas-vindas a São Petersburgo, assim que Dostoiévski faz ali a sua prova de admissão para entrar na academia de engenharia militar, Dostoiévski e o seu irmão. O que acontece? O seu irmão foi reprovado e só conseguiu uma vaga em outra cidade. Dostoiévski, ele não chegou a ser reprovado, só que ele não foi aceito. Por quê? Era Bom, trocando em miúdos, né? Precisava-se pagar um suborno para entrar ali. E aquilo consumiu o doutor Dostoiévski por dentro. Então Dostoiévski, ele ingressa na academia de engenharia militar através de um suborno. É como se você tivesse que pagar uma luva, né? Para botar o seu filho lá dentro. Dostoiévski também, imagina, né? Juntou toda aquela experiência que ele já tinha com mais esse episódio. O que acontece, né? Na cabeça daquele adolescente. Ainda continuando nessa linha de raciocínio, quando Dostoiévski ingressa na academia, passa ali os seus primeiros dias, ele tem um choque cultural. Porque aquele era um ambiente de pessoas carreiristas, de pessoas que já vinham de casa, vinham do berço, com uma única preocupação de prosperar na vida. Prosperar de maneira financeira, material. Dostoiévski vinha de onde? De Moscou, lá da terra religiosa, cultural russa, da Rússia antiga. Não existia essa preocupação de carreira. Existia a preocupação de salvar a sua alma, que é a raiz aí da igreja. Então, Dostoiévski, em suas cartas, relata esse choque cultural. E lá, então, ele passa a ser um corpo estranho lá dentro. Uma pessoa que se isola dos companheiros, que tem 2 ou 3 amigos ali que têm o mesmo interesse, que fazia todas as suas orações de maneira rotineira ali, de acordo com a ortodoxia, enfim. O que é muito interessante também, por outro lado, é ver que Dostoiévski não se misturou à gentalha. Então ele não passou a se tornar, ele não se adaptou àquele ambiente e se tornou um indivíduo carreirista, preocupado ali com a sua carreira, o seu dinheiro. Mas nem tudo é perfeito, né? Nós não podemos esperar isso do nosso jovem Dostoiévski. Então, ao passo que ele se mantinha intacto naquele conflito, né, de culturas, ele também sentia aquela pressão externa, a pressão do grupo. Então, o único ponto que nós temos aqui na biografia de fraqueza dele é o de querer manter as aparências, porque, comparado com quem estava lá dentro, ele era mais pobre, né? E o que ele fazia? Vivia pedindo dinheiro para o pai. Bom, o pai naturalmente teria que mandar alguma quantia mesmo, enfim, relacionada ali às suas despesas, etc. Mas Dostoiévski pedia sempre a mais, para ter ali o seu próprio baú, para ter o seu armário, para guardar os livros, uma bota a mais, etc. E essas coisas, né, iam ali escamando o pobre velho, que também tinha outro filho, né?
E aí não tinha mais de onde tirar dinheiro. Nesse período, logo que Dostoiévski entra ali para a escola, passa-se um tempo, o pai dele morre. E aí o autor faz uma regressão aqui na história para nos mostrar o que aconteceu nesse período. Então, logo que Dostoiévski entra faz a prova de admissão na escola do período militar, de engenharia militar, quando o pai dele tem a notícia de que ele não é admitido, ele meio que sofre ali um pequeno infarto, né? Vamos dizer assim. Ele fica muito mal. Aquilo acaba com a saúde dele. E aí ele tem a notícia que ele vai precisar pagar para ingressar, enfim. Ali já começa a derrocada. O pai dele, então, pede a aposentadoria dos serviços médicos e vai morar lá nas suas propriedades, como eu tinha comentado com vocês. Dostoiévski, então, segue pedindo dinheiro, conforme já expliquei para vocês. Acredita-se que o pai, não tendo mais de onde tirar dinheiro, começa a esfolar os seus servos para que eles trabalhassem cada vez mais. E isso num período onde não estava nem chovendo na Rússia, lá nas propriedades, não tinha como plantar, a coisa estava feia. A casa dos servos pega fogo, o pai dele tem que tirar dinheiro do bolso para restabelecer ali as casas dos servos. Então, assim, o pai dele estava nas últimas, e sem a mãe. Um detalhe muito importante, a mãe dele tinha morrido, e a mãe era o seu arrimo. Então veja você, o cara que já não tinha um psicológico muito bom, tinha aqueles problemas lá neurais, estava sozinho, entrou para a bebedeira, começou a beber, engravidou uma menina que já foi sua serva anteriormente, teve um filho ilegítimo. Então, assim, a vida do cara estava totalmente bagunçada, os filhos pedindo dinheiro, esfolando os servos, enfim. Ele acaba morrendo. E aí surge, então, uma teoria conspiratória de que ele haveria sido assassinado, porque, segundo o que consta aqui, ele morreu por um processo de asfixia. Mas também não temos aí grandes informações a respeito disso. Mas para que essas informações são relevantes para nós? Porque Dostoiévski acaba entrando num processo de culpa, segundo especula-se aqui, né? E isso também vai dar margem para o Dr. Freud, o psicanalista, realizar aí fazer uma de suas teorias, né? Que Dostoiévski entra nesse processo de culpa e desenvolve todo aquele processo de epilepsia que foram se desenvolvendo aí ao longo da vida. Então, Freud diz que Dostoiévski desenvolve esse quadro como uma resposta por ele ter desejado a morte de seu pai durante todo esse tempo, por uma questão de um complexo de Édipo. Então, Freud acreditava que Dostoiévski tinha raiva do seu pai por aquele desejo pela mãe, que eu, sinceramente, enfim, não acredito muito nisso não, tá? Mas Freud vem desenvolver essa teoria. Mas aí aqui o livro, ele desmente isso, né? Porque todos os seus amigos lá do quartel, nenhum deles relatou nenhum processo de alguma doença neural ou algum processo de epilepsia nesse período da morte do pai e até um período posterior. Então, o que a gente sabe é que, segundo a biografia, Dostoiévski, ele sente esse processo de culpa porque ele descobre, né? Veja bem, abri um parênteses aqui. Todo esse tempo que o pai estava lá mandando dinheiro, Dostoiévski não tinha notícias no intervalo curto de tempo, então demorava entre uma correspondência e outra. Então, nesse período que o pai morreu, demorou para o Dostoiévski ficar sabendo. E depois que ele soube que o pai morreu, ele começou a pensar o seguinte: pô, eu ficava aqui pedindo dinheiro para o meu pai para que eu me mantesse dentro ali daquele grupo, no mesmo nível do grupo, qual eu faço parte, e meu pai tendo que estar lá esfolando os servos para que ele trabalhasse cada vez mais. E isso era contra tudo o que ele acreditava, as mudanças que ele queria realizar na sociedade russa. Então, veja, tem uma diferença entre esse processo de culpa do Freud e esse processo de culpa trazido aqui pela biografia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, muito provavelmente, quem está certo é o Joseph Frank nesse processo de culpa. Qual é o motivo, né, desse processo de culpa de Dostoiévski? E aí, posteriormente, passa um tempinho ali da morte do pai e Dostoiévski sai da academia. Então, ele não ficou ali remoendo aquilo, tendo convulsões, ataques epiléticos, não. Ele falou assim, bom, é como se tivesse sido tirado um peso das minhas costas. Agora que meu pai morreu, eu não tenho mais essa obrigação de estar aqui na Academia de Engenharia Militar e eu posso, então, seguir rumo às incertezas da vida, que é a estrada do caminho literário, que é o que ele queria seguir já desde a sua infância. Bom, então, antes de entrar
na vida do Dostoiévski pós Academia de Engenharia Militar, o autor ainda faz ali um regresso muito importante. Porque é o seguinte, na academia ele também tinha aulas de disciplinas humanitárias. Então ele tinha aula de religião, ele tinha aula de literatura, de cultura russa e etc. Então, nesse período ele tinha ali seus poucos amigos e algumas dessas amizades vão exercer ali uma influência muito grande em Dostoiévski. E o autor cita um nome aqui, Shidlovsky, acredito que seja isso, que era um dos alunos ali, dos seus amigos, que já tinha uma formação cultural e literária maior, já tinha um pensamento romântico, que era muito característico naquela época, e vai exercer uma grande influência em Dostoiévski. E na época, final ali do século XVIII, início do século XIX, foi o período de Revolução Francesa, e aquelas ideias racionalistas, cientificistas, enfim, foram sendo transmitidas ali para a Rússia. Esse movimento romântico, do qual Dostoiévski fez parte, e esse amigo dele traz essa influência, foi uma espécie de revolta, um posicionamento contrário a esses ideais da Revolução Francesa, a esses ideais racionalistas, neoclassicistas, né, onde o período romântico ele eleva o homem, o valor do ser humano, valores nacionalistas, um valor exageradamente sentimental, enfim. Então Dostoiévski, nesse período, adota esses pensamentos que também já tem muito a ver com aquilo que ele vinha sendo orientado, tem a ver muito com Schiller, tem a ver com os autores que a família apresentou para ele. Então, não é nada muito diferente daquilo que ele já tinha em mente, mas dentro desse período ali da Academia de Engenharia, aquilo se intensificou. Veja vocês, então, nesse período, Dostoiévski, segundo aqui a biografia, ele já tinha chegado à sua maturidade intelectual, isso com 15 anos, né, mais ou menos nesse período, 15 a 17 anos. Dostoiévski chegou à maturidade intelectual em meados dos anos 1830 e foi profundamente afetado pela mistura dispar de tendências culturais, predominantemente nesse período. Complementando e dando a informação da data mais precisa, durante o verão de 1838, como orgulhosamente conta para Mikhail, leu tudo de Hoffmann em russo e em alemão, bem como o Fausto de Goethe e os seus poemas mais curtos. Então, em 1838, ele tinha 17 anos. O que você estava fazendo com 17 anos? É absurdo, né? Por mais que fossem outros tempos, não existisse tantas distrações, televisão, celular, enfim. Não eram todos os jovens que se preocupavam com aquilo. Então não é tão fácil assim você justificar de maneira simplista dizendo que eram outros tempos e que as pessoas não tinham o que fazer. Porque os próprios companheiros de curso dele, como a gente viu, não tinham o menor interesse, além do dinheiro e da carreira militar. Então você vê que são atributos que nascem com as pessoas, né, com essas personalidades, essas grandes personalidades de destaque. Então, e aí dentro desse período onde Dostoiévski estava consumindo muito Hoffmann, muito Edgar Allan Poe, enfim, tudo isso tem uma grande influência sobre ele e sobre os seus escritos futuros. Então Dostoiévski, em correspondências, ele detalha cada um dos dois. Então, Hoffmann era o seu preferido. Segundo ele, o Allan Poe era muito realista. Então, ele era como se ele fosse muito previsível nos seus escritos, porque você já sabia ali o que ia acontecer de acordo com o possível dentro daquela realidade. Já o Hoffmann traçava um plano ali, de onde ele observava a realidade, mas ele permitia que o sobrenatural, como se fosse uma integração dentro daquele plano real. Ele permitia que aquilo acontecesse. Então é como se o sobrenatural pintasse um quadro vivo dentro dos seus escritos e houvesse essa integração. Então, para Dostoiévski, essa integração com o metafísico e entre o metafísico e o real tinha mais valor, porque também aquilo fazia parte da sua vida.
Segundo o autor, Dostoiévski acabou rumando ali mais para o lado do Allan Poe, né? Pela sua grande capacidade de observar a realidade e de escrever aquilo, né? A realidade do povo russo. Mas ele tinha aí essa grande capacidade de mesclar com o metafísico. Eu esqueci de mencionar para vocês, inclusive, nós estamos aqui no último capítulo desse episódio, que é o 5, que seriam os dois romantismos. Então, o que seriam esses dois romantismos? O romantismo metafísico, que é esse que nós estamos falando agora, e o romantismo social francês, que vai entrar aqui no final desse capítulo. Então, Dostoiévski já tinha essa cosmovisão cristã, onde ele valorizava muito esse sofrimento, essa autopunição, toda essa moral cristã, que é baseada na vida do próprio Cristo aqui na Terra. E aí ele mescla isso com os seus estudos de literatura. Então é por isso que ele acaba tendendo mais para esse romantismo metafísico de Hoffmann. E nós vamos agora ser introduzidos ao que estava em voga na época, o tal do pensamento iluminista francês, que foi trazido aí também por aquele amigo que é o Szydlowski, que era um dos seus melhores amigos no reformatório. Olha, só para ilustrar melhor essa minha explicação a respeito da metafísica, do romantismo metafísico, sempre que Dostoiévski, nesse período, né, sempre que Dostoiévski queria exemplificar alguma coisa da sua vida nas cartas que ele mandava para o irmão, ele tendia para esse lado, abre aspas. É como se fosse uma presença estrangeira, fecha aspas, e que o mundo é um, abre aspas, purgatório de espíritos celestiais, fecha aspas. Então aqui uma frase que lembra muito Schiller. E à medida que a carta avança, seu estado de ânimo depressivo é substituído por uma rebelião tempestuosa, abre aspas. Mas apenas ver a cobertura dura sob a qual o universo definha, saber que uma explosão da vontade é o suficiente para quebrá-lo e fundir-se com o eterno, saber e permanecer como o mais humilde dos mortais, isso é terrível. Como o homem é covarde. Hamlet, Hamlet, fecha aspas. Essa explosão da vontade seria o suicídio, que estará presente em uma das suas obras mais famosas, através do personagem Kirillov, em Os Demônios. Então, esse discurso, você vê que esse pensamento é o pensamento do Kirillov. Se você não leu, ou se você já leu, quem não leu, leia, porque é imperdível. Mas quem já leu vai lembrar dessa passagem, de todos esses diálogos que aconteciam lá, que eram, uma coisa de louco, assim. Você vê que tudo que está aqui, quando você lê os romances, você vai lembrar, você vai ligar uma coisa com a outra. Você fala, nossa, não tem como não ser desse período da vida de Dostoiévski. Uma outra passagem, por exemplo, está em Raskolnikov, Um Crime e Castigo. A gente acabou de ler um trecho aqui, onde Dostoiévski cita Hamlet como um exemplo de covardia. Porque o que acontece? Dostoiévski ali se expressando, ele chega à conclusão que o ser humano ele tem uma grande consciência de tudo o que está ao seu redor. E que para se fundir ao universo, bastava que você tirasse a própria vida. Então você se integraria ao todo. Uma ideia meio panteísta, né? Mas Dostoiévski também vai reformular essa ideia posteriormente. E aqui tem uma citação de uma passagem relacionada a Hamlet e Raskolnikov, onde Dostoiévski meio que refaz essa ideia dele. Olha, o Dostoiévski mais tardio, fica claro como essa influência permaneceria profunda e duradoura, dessa passagem do Hamlet, enfim, que eu acabei de citar aqui. A acusação de covardia levantada contra Hamlet será um dia criticamente reformulada nas frenéticas autoacusações de Raskolnikov. Aí, se você já leu, você vai lembrar de todo aquele estado mental que Dostoiévski descreve, né, de culpa. Nas frenéticas autoacusações de Raskolnikov a respeito de sua incapacidade de ser um Napoleão. Tem vídeo aqui no canal, foi o primeiro vídeo que eu fiz, e Raskolnikov se sentia o novo Napoleão, o grande capaz de executar
aquelas benfeitorias, né? O escolhido, a exceção, o extraordinário, enfim. E então, Raskolnikov a respeito de sua incapacidade de ser um Napoleão e continuar a ser interiormente um dos mais humildes mortais. Ou seja, Raskolnikov, que achava que era aquilo, no final das contas ele viu que ele não era nada e era um igual a qualquer outro, um simples mortal. Uma outra passagem, para finalizar aqui essa exposição do romantismo metafísico de Dostoiévski, está em uma das suas correspondências com o seu irmão. Porque o que acontece? O romantismo, ele tem ali o seu sentimento elevado, né? Colocado ali em evidência. E a corrente que vinha da época que era o oposto, né? Menos sentimento e mais razão. Então, numa de suas correspondências, o seu irmão Mikhail diz para Dostoiévski que, para que ele conhecesse mais, para que ele aprendesse mais, enfim, sobre esses mistérios que eles vinham ruminando, né, da existência de Deus e do sofrimento, da Teodiceia, enfim, para que ele entendesse, compreendesse mais essas questões, ele precisava sentir menos e raciocinar mais. E então Dostoiévski escreve para ele, rebatendo essa crítica de maneira bem contundente. Veja vocês, abre aspas, Dostoiévski falando para o seu irmão: o que você quer dizer com a palavra conhecer? Pergunta em tom beligerante. Para conhecer a natureza, a alma, Deus, o amor, estes são conhecidos pelo coração e não pela mente. Dostoiévski argumenta que o pensamento não pode desvendar o mistério da criação, porque a mente é uma faculdade material. E, como tal, não está em contato com a verdade transcendental. A mente, abre aspas novamente, a mente é um instrumento, uma máquina, movida pelo fogo da alma. A alma, Dostoiévski também usa a palavra coração, é o verdadeiro meio para atingir o mais alto conhecimento. Pois, se o objetivo do conhecimento é o amor e a natureza, abre-se um campo livre para o coração. Assim, a poesia é um meio de conhecimento, tanto quanto a filosofia, porque o poeta, no transe da inspiração, desvenda a Deus. Então, o que acontece? Dentro daquela esfera racionalista, as pessoas ignoravam tudo o que não vinha de processos racionalizados com métodos científicos. Tudo o que não viesse por essa via seria descartado. Então, a intuição, esses transes literários dos compositores, enfim, tudo isso era descartado e não valia de nada. Agora, se você quer investigar esse plano metafísico da existência de Deus e nesse âmbito, realmente não faz sentido você pensar de maneira científica, racional, da maneira como nós conhecemos, muito menos naquela época, né? Porque se Deus existe, ele não é material e encontra-se em outro plano, um plano inacessível à matéria e ao raciocínio lógico, como nós temos hoje. Obviamente que você pode inferir, né, através de raciocínios lógicos e silogismos e preposições, enfim, uma possível existência de Deus ao passo do contrário, uma não existência. Tá? Mas não é isso que Dostoiévski está falando. Ele está querendo dizer o seguinte: para que você infira esse conhecimento, você precisa entrar em contato com o seu eu, né, com os seus sentimentos, com aquilo que está dentro de você, e não dessa maneira iluminista, racionalista e cientificista da época. Anteriormente eu havia falado para vocês já das referências de Dostoiévski na infância e de tudo o que ele já havia lido, né, de Hoffman, Edgar Allan Poe, enfim. E naquela mesma carta, onde ele se gaba, né, de já ter lido tudo isso para o seu irmão, ele também se gaba de já ter lido tudo de Balzac e de Victor Hugo. Então veja você. E Balzac, naquela época, ele já era reconhecido pela sua grande capacidade de descrever aquele cenário francês e o ser humano, né? Todo aquele complexo com perfeição. Então, para vocês terem uma ideia do nível de admiração que Dostoiévski tinha por Balzac, ele escreve aqui: essa é a primeira reação entusiástica de Dostoiévski a um escritor que,
como Leonid Grossman disse, representou para ele o que Virgílio foi para Dante. Nenhum predecessor no romance europeu foi mais importante para Dostoiévski do que Balzac, e obras como Eugênie, Grandet e o pai Goriot abriram o caminho para suas próprias produções. Então veja você o nível de influência que Balzac exerceu nos escritos de Dostoiévski. Para comparar ali Virgílio com Dante, o Virgílio foi o guia de Dante nas suas andanças pelo inferno e pelo purgatório. Então era assim o seu ídolo máximo. E aqui o autor compara os dois, dizendo que Dostoiévski, depois de Balzac, foi o único que tinha essa capacidade visionária de observar a sociedade russa e toda a gama de sentimentos humanos, desde ali da santidade até o satânico, e conseguir descrever isso. E aqui ele cita o que Balzac achava da Europa naquele momento. E aqui nós vamos entrar aí no outro romantismo, que seria o social francês, para fechar esse vídeo e para fechar esse capítulo 5. Para Balzac, a sociedade francesa moderna não passava do campo de batalha de uma luta implacável pelo poder entre a antiga aristocracia de berço e os novos filibusteiros das altas finanças. Balzac já foi apresentado para a gente aqui com essa grande capacidade de observação da sociedade. Então, naquele momento de Revolução Francesa, o que estava em jogo, segundo Balzac? O poder. O que foi passado, né, para diante como lema de Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas para Balzac, que tinha essa grande capacidade de observação, não era nada disso. Não era nada além de uma luta pelo poder entre duas classes, a antiga aristocracia de berço e, segundo como ele caracteriza aqui, os novos filibusteiros das altas finanças, que eram o quê? A burguesia ascendente, né? Na verdade, segundo Balzac, não passava disso. E aí continua então aqui o Balzac. Nesse conflito mortal, todos os fundamentos morais consagrados pelo tempo da comunidade humana estavam sendo destruídos. O que seriam então esses valores humanos? Tudo o que foi sendo construído, né, ao longo dos séculos pela Igreja Católica, que desde de Cristo vem exercendo influência na moral, nos costumes, na constituição de família, em como o ser humano deve se comportar em relação às coisas, né? Foi se juntando a isso os acontecimentos, os conhecimentos humanos no geral. Então, de toda essa gama ao longo dos séculos, de toda essa interação, surgiram esses valores consagrados, esses conceitos morais que Balzac cita, que a Europa estava perdendo. Porque com a Revolução Francesa, que visava derrubar a aristocracia e o símbolo do seu poder ali, que era a Igreja Católica. Então eles precisavam acabar com esses dois pilares ali na França para passar adiante a sua agenda. E seria uma agenda cientificista, contra, lembra que eu falei para vocês, qualquer outra fonte de conhecimento que não fosse a racionalização das coisas. Então, as informações vindas da igreja, de acordo com a revelação, de acordo com a sua tradição, nada daquilo poderia ser válido, porque não era ciência. E como bem observou Balzac, isso estava em jogo e vinha a se perder dali para frente, e aquilo que foi sendo passado e chegou à Rússia, tudo aquilo que a gente já viu que estava em voga ali na época em São Petersburgo. Balzac continua. A Europa já estava condenada, porque já não conseguiria juntar valores mais elevados para se opor ao reinado irrestrito dos interesses materiais. Então veja você, com a Revolução Francesa, o que eles fizeram? Desconstruíram o que já tinha, que é isso que ele está falando aqui, né? Do seu tesouro, do seu legado moral, para colocar o que no lugar? Cientificismos, né? Racionalizações. Como as pessoas já não tinham mais valores mais elevados, não foi possível resistir àquilo. Então aquilo foi sendo passado adiante e as coisas foram se desenrolando, e, enfim, o caminho é muito longo, né, para a gente discutir aqui. Mas aqui a gente vê a origem do mal, né? Se é que a gente pode dizer assim. Após falar dessa grande influência de Balzac, o autor traz para nós outra grande personalidade que influenciou ali
o imaginário de Dostoiévski, que foi Victor Hugo. Victor Hugo ficou conhecido por dar voz, né, através da sua literatura, às minorias, né, aos moradores de rua, aos servos, às prostitutas, enfim. Dostoiévski, que já tinha esse histórico de se preocupar com essas minorias, encontrou em Victor Hugo um espelho, né? Ele tivesse encontrado um grande amigo, né? E aqui é que entra aquele segundo romantismo, que seria o romantismo social francês. Porque, veja bem, Dostoiévski se entendia como um cristão, mas ele vinha de uma cristandade metafísica transcendental. E ele linkava com a necessidade da caridade. Quando ele tem acesso a esses escritores, principalmente aqui a Victor Hugo, que é como se ele fosse um ativista, mais diretamente falando, das causas sociais. Então, quando o Dostoiévski tem contato com ele, surge um conflito ali, porque ele também entende que o Victor Hugo é como se fosse o enviado de Deus. Ele entende também que Victor Hugo era um grande cristão. Mas, se a gente comparar, nós vamos ver que ele era um ativista das causas puramente sociais e materiais. Como se ele pegasse toda a tradição da igreja e transformasse aquilo numa necessidade de suprir as necessidades materiais dos seres humanos mais oprimidos. Então, temos aqui duas visões de mundo. A igreja encaminhando a alma do indivíduo, né, para o transcendental, onde todos os sofrimentos materiais eles são benéficos para a purgação desse indivíduo e das suas tentações e dos seus pecados, mas tudo visando a transcendência da alma. E aqui você tem na França, nesse período, um Victor Hugo trazendo para nós uma caridade 100% material e esquecendo completamente da sua visão transcendental, que é a salvação da alma. Tudo isso dentro de um espectro da igreja, tá? E Dostoiévski estava exatamente nesse contexto. Então você imagina o grande conflito e, antes disso, imagine também o quão inteirado do assunto Dostoiévski estava, porque isso era uma novidade. Era uma novidade em outro país, naquele contexto, naquela época não existia internet, nem televisão, nem nada, né? E Dostoiévski, aos 17 anos, já estava a par e participando dessa discussão, o que é algo impressionante, se você for parar para pensar. E aqui eu vou ler para vocês um trechinho de uma correspondência, né, que Dostoiévski escreveu, que é assim, crucial para a gente entender o lugar de Victor Hugo na vida de Dostoiévski. Olha só, uma carta que ele escreve para o seu irmão em 1840. Homero, uma figura lendária, talvez como Cristo, encarnado por Deus e enviado para nós, pode ser comparado apenas com Cristo. Veja, na Ilíada, Homero deu a todo o mundo antigo a organização da sua vida espiritual e terrena. Exatamente no mesmo sentido que Cristo deu ao novo mundo, né? Victor Hugo, olha só, como um poeta lírico, com um puro caráter angelical, com uma tendência cristã, inocente em sua poesia, e ninguém pode se comparar a ele nisso. Só Homero, com a mesma confiança inabalável em sua missão, com sua fé inocente no Deus da poesia a quem serve, é semelhante na tendência da fonte de sua poesia a Victor Hugo. Então, Dostoiévski conseguiu colocar no mesmo balaio Homero, Jesus Cristo e Victor Hugo. Bom, isso na sua adolescência, né? Ali com seus 17, 18 anos, por ali. Não saiam espalhando para todo mundo, né? Enfim, Dostoiévski vai amadurecer, vai refletir sobre essas ideias posteriormente. Mas veja você o que é o ímpeto dos jovens, do adolescente, de querer fazer alguma coisa, né? É aquela tal história. Precisamos fazer alguma coisa. O jovem, ele vê aquilo, ele tem uma índole boa, mas ele não tem ainda todo o referencial, todo o imaginário já formado para que ele consiga discernir o que está acontecendo e tomar uma decisão. Então,
Isso fica nítido, até em Dostoiévski, que já tinha ali, comparado a qualquer um de nós ou dos seus contemporâneos, uma grande consciência do que estava acontecendo. Mas ele não tinha ainda outros referenciais, até mesmo da história, de outros acontecimentos, para que ele pudesse tomar uma decisão mais sábia, né, mais comedida. Então ele já colocou aqui todo mundo no mesmo balaio, como se todos fossem a mesma coisa. Tem as suas semelhanças, né, em alguns pontos, né? Por exemplo, de Homero, que deu o sentido religioso, espiritual e terreno para o seu povo naquela época, que foi utilizado, né, Homero até hoje, né, mas ele constituiu ali a civilização grega da época, então foi fundamental. Mas aí Jesus Cristo vem e já ele tem um outro olhar, ele traz um outro olhar para a espiritualidade, né, para a alma do ser humano. Quais eram os planos dele para a alma do ser humano, e que não eram os mesmos de Homero. E quando ele coloca Victor Hugo no meio, meu Deus do céu, né? Qual que era a preocupação de Victor Hugo? Apenas material. Era uma caridade essencialmente material, com os problemas que ele via ali na sociedade francesa, né? De emancipação dos servos, da liberdade e da igualdade das pessoas. Então são coisas assim que não tem como você colocar no mesmo balaio, né? Não tem como você promover a igualdade para as pessoas sem que você realize uma ação forçada, porque naturalmente as pessoas são diferentes. Então, se todos nascem diferentes, para que você imponha um estado de igualdade, você precisa forçar esse acontecimento. Isso não é natural, isso não faz parte da natureza humana. Esse é o cenário, e esses são os dois cenários do último capítulo aqui desse vídeo, o capítulo 5, onde Dostoiévski tem esse conflito entre o romantismo metafísico e o social francês. E nós vamos parar por aqui nesse vídeo, porque no próximo capítulo, capítulo 6, intitulado de O Período Gogol, haverá uma grande mudança em Dostoiévski. Então, é o que eu falei para vocês, tenham calma, porque Dostoiévski vai mudar. Só para vocês terem uma ideia, um gostinho aqui do próximo capítulo, aparece assim, ó, abre aspas, no que diz respeito à literatura, não sou como era há 2 anos. Então, era infantilidade, era absurdo. 2 anos de estudo trouxeram muito e levaram muito. Nesse capítulo, nós estamos aí em 1840, 2 anos depois, Dostoiévski já mudou completamente. Meus amigos, muito obrigado por ter assistido até aqui, por estar acompanhando a nossa série. E se você está gostando, se você quiser adquirir o livro, é este daqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você compre através desse link e ajude o canal. E se eu conseguir trazer aí novas informações para você, informações relevantes, se você está gostando, né, dessa série, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo. Então é isso, um abraço e até mais.